com todo prazer, Pastor Altair, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado. Gente, ó, a gente tem falado muito nos últimos dias sobre o Grupo Denis. Está aqui o culpado desse sucesso todo. Que bom que o senhor veio. É culpa minha. E de um bom trabalho de muito tempo, né, pastor? Pois é. A Denis é aquilo que a gente aprende com o ser humano. É o jeito de se superar para dar um salto por cima das dificuldades da vida. Foi esse o princípio dessa história. Temos que fazer alguma coisa para poder dar a volta. Né? Medianeira é uma cidade nova, ascendente, certo, poderosa. Nós estamos em cima de riquezas aqui. Esse dia eu comentava isso com um grupo de pessoas. Nós estamos sobre o aquífero Guarani. Nós estamos ao lado de uma reserva florestal fabricando oxigênio enquanto a gente dorme aí, né? Sim. Nós estamos num lugar de potência de agricultura, agroindústria, cidade que vende o que as pessoas mais precisam ao redor do mundo, alimento. É uma cidade que você tem que chegar e ficar. E tem uma cataratas no nosso quintal, e né? Ali cataratas... está três fronteiras com uma das maiores hidrelétricas, né, do planeta está aí. Passa por aqui gente do Brasil todo nessa BR. Né? Outra coisa linda que 90% das pessoas que você vai conversar, elas moram aqui a vida toda. Ah, eu nasci aqui, 60 anos, 50 anos, 70 anos. Então é uma cidade assim que é para realização de sonho mesmo. E a gente teve essa ideia, combinou com o genro e a filha, batemos o martelo e iniciamos há 6 anos atrás. A gente vai falar muito sobre isso e 6 anos assim de um desenvolvimento muito rápido, gente. A gente vai chegar nisso já já. Pastor também, porque ele é hoje quem ministra, né? Lá na Embaixada da Fé através da Bíblia. Isso. Né? Que legal, né, pastor? O trabalho de Deus é o trabalho mais lindo que tem na Terra, né? O ministério não tem posição mais alta do que ser de Deus, trabalhar para Deus, se envolver nas coisas de Deus e levar isso para outras pessoas, compartilhar as coisas de Deus com as outras pessoas. Então eu sou pastor, meus pais se tornaram cristão, eu tinha 3 anos de idade, eu estou com 64, então também uma vida toda envolvida nas coisas de Deus. E optei por registrar um ministério e trabalhar no evangelismo, na missão. E estamos aí trabalhando. 6 anos de um desenvolvimento muito rápido. Hoje a Denis está aqui em Medianeira, na nossa região aqui, e também em Foz do Iguaçu, como construtora. Um desenvolvimento muito rápido, assim, em muito pouco tempo, graças a Deus, né? O princípio disso, Luciano, foi que a gente usou um pouco também da parte espiritual. Nós fomos para uma campanha de oração, para Deus nos orientar como fazer as coisas certas e ter um crescimento com maturidade, com coerência, para não pôr os pés pelas mãos na necessidade de crescer, mas atropelando as coisas. Então a gente iniciou como corretora, certo, né? Uma pequena sala, mas com aquela ideia, vamos fazer certinho, até porque disso que eu acabei de falar, aqui a gente tem muita família, todo mundo se conhece e todo mundo é família, alguém é parente de alguém numa cidade onde as pessoas moram há tantos anos. Então você errar com um, você erra com muitos, você acertar com um, você tem muitos testemunhos ao teu favor. Então a gente iniciou pequeno, mas com vontade de crescer, com verdade, cuidando para fazer também o pós. Depois que você faz uma negociação, você tem que ter o cuidado na sequência com o cliente, porque ele tem um parente, ele tem um amigo, e esse cuidado a gente foi tendo. E mérito do Ricardo e da Dani, que vestiram a camisa, né, e chegaram onde chegou. Eles trabalharam muito, uma equipe muito boa. Continuam trabalhando muito, né? Eu bati a chave da ignição assim, na ideia, como pai, como sogro, como mentoreador e conselheiro, mas eu quase nem apareço lá. Eles que trabalham, eles que estão lá com a equipe. Né? O grupo hoje, então, continua com a imobiliária para vendas e locações, a construtora. A construtora aqui em Foz. Que mais que tem? A locação. Né, o sistema de financiamento. Certo.
né? Seguro. Seguros. Então expandiu Por isso, bastante. se chama hoje grupo, porque o cliente ele tem só uma ideia de ter a sua casa. É possível, através da empresa, conseguir o terreno, o financiamento, a construção, a casa com os móveis sob medida, e ele só pegar a chave e entrar para É o dentro. que a gente fala aqui, né? Do início ao final da obra, quando a gente trabalha como uma empresa como a Denis, a gente está tranquilo. Né? Tudo, Eu caí nessa suporte. cilada. Quando eu construí minha casa aqui, eu passei a construção da minha casa. Eu fiz o projeto lá na Denis, mas a construção eu fiz com um amigo por ser amigo. Acabou a amizade, viu? Acabou a amizade, tá? Então eu recomendo, quando você vai construir tua casa, que tá o teu sonho ali de uma vida inteira. A casa é um sonho. A casa é o sonho de uma vida inteira. Você tem que passar para gente que é especializada no assunto. Né? E aí você não se incomoda, porque o pós é quem se falou, né, Altair? Sim, porque uma construção é um sonho de uma pessoa e o investimento é muito alto. E para você, quando você pega a chave para abrir a porta não abre. Complicado. Quando você liga o interruptor e a lâmpada não acende, é uma decepção. Então, por isso tem que ter esse cuidado, né? E ali a gente tem, não que a gente seja perfeito, não vamos puxar para nós que nós somos perfeitos. Claro que há dificuldades, até porque hoje nós estamos com 80% das empresas brasileiras que não conseguem boas equipes de trabalho. Tá esse problema na nação. E a gente está tendo dificuldade de equipe, nós e acho que todos. é o geral. E né? geral. É geral. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui de conseguir profissionais aqui na nossa área. Então, imagino na área em todas as de áreas, vocês e também, na construção civil também. Então, a gente tem dificuldade. Pode, às vezes, atrasar um prazo por causa da equipe que a gente não consegue. Mas a nossa intenção é a melhor possível para entregar, não só pronto, mas limpo e cheiroso, para o cliente entrar na sua casa. Cheiroso, é importante e é muito bom. O pastor, a tua igreja hoje, ela fica onde aqui em Rio de Janeiro? Nós estamos na Bahia, no alto da Bahia. Eu falo alto da Bahia porque a Rua Bahia ela desce pro rumo da BR e desce pro rumo do Panorama, né? Sim. Então naquela parte mais alta da Bahia, onde está o mercado, hoje Mercado Lar, né? Embora o mercado não esteja na Bahia, tá na... Certo. Mas é ali, bem pertinho. Só no alto da Bahia. Passou o mercado à esquerda. Isso, à ali, esquerda, né? 1932. Um amplo prédio, muito bonito, um lugar muito aconchegante, bem climatizado. Certo. Muito bom. Som de primeira, nós temos ali uma equipe de músicos e cantores e que entende também de som, preparar um ambiente muito bom. Eu sou católico, mas eu admiro e gosto muito dos cultos, pela vibração que se tem lá dentro, principalmente quando a banda toca, né, eu acho muito legal. E eu tenho sempre uma curiosidade muito grande, viu, pastor? Como é que se descobre esse dom da pregação? Como é que você, tipo assim, recebeu, você vai ser pastor? Então, a minha história é uma história que eu vou tentar abreviar aqui. Meus pais, nós somos em 6 irmãos, né? Mas dos 6 irmãos, desde a infância, eu era aquele que falava para minha mãe assim, mãe, faz para mim uma gravata, porque a minha mãe era costureira, né? Sim. Faz para mim uma camisa de pastor, uma capa de pastor, que eu gostava de me vestir como tal. E um belo dia tinha uma vizinha doente e eu ouvia minha mãe comentando com a cliente, que ela estava fazendo a costura, certo, que a vizinha estava doente. Quando a cliente saiu, minha mãe conta que eu falei, mãe, me leva lá para mim orar por ela. Olha só. Porque Jesus vai curar ela. Né? Então essas coisas foram me acompanhando ao longo da vida. Obviamente que chegou um período que eu tive que estudar, porque daí surgiram aqueles que se aproximavam, fazer uma pergunta para receber uma oração, mas fazer perguntas bíblicas. Então, claro, fui me assentar para ouvir os ensinamentos. Eu tenho 4 cursos teológicos, né? Eu sentei na cadeira teológica há 11 anos. Que legal. Né? Para poder entender um pouquinho mais, para saber falar algumas coisas daquilo que eu defendo. Certo. Né? E sempre trabalhei na obra de Deus. Da minha família, né, fui me destacando nessa área. E depois eu fiquei 30 anos na itinerância. Eu viajei muito o Brasil, fora do Brasil, pregando, cantando.
música evangélica, tocando uma viola. Eu toco, Olha, eu toco uma viola de 12 cordas para viola. Toco para me defender, não sou aquele músico, mas né, tenho as ferramentas do meu trabalho. E muitos milagres aconteceram na área de orar por pessoas doentes. Muitas coisas. Que bom, pastor. Então, isso foi me dando a consolidação do ministério que eu tenho. Então, com a tua pergunta, como se descobre? Né? Isso me acompanhou, eu percebendo que eu tinha, me preparei. Porque a sabedoria, Luciano, ela é um HD. Deus te dá a sabedoria. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão. No entanto, o próprio Salomão diz assim: eu procurei conhecer, esquadrinhar tudo o que há em cima da terra e embaixo do céu. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é um HD muito grande, potente e vazio que Deus te dá. Agora você vai encher ele. De que você vai encher? Eu procurei encher esse HD espiritual das coisas espirituais. Que maravilha. Das coisas de Deus. Me preparar para ter a resposta para a maior parte das perguntas, porque a gente nunca tem todas as respostas, só quem tem é Deus, né? Mas muitas coisas a gente consegue responder a respeito de uma pergunta bíblica, a respeito de vida eterna, essas coisas, não é? Que legal. Ó, o Silmar Bairros, grande pastor Altair Gomes, bênção de Deus. Daqui a pouquinho ele vem participar também, daí você manda beijos e abraços aí para todo mundo que está nos assistindo agora. Muita gente, daí eu não consigo... O irmão Mário, meu companheirão lá, né, cuida muito da nossa igreja, mora vizinho e cuida com todo carinho, irmão Mário. E ele está sempre ligado aqui, ele fala para mim que ele... Que legal, que legal. O pastor que diz que são os cultos, é culto que fala, né? É culto. Nós temos reunião nas terça-feiras, às 19h30, nós temos reunião de oração até às 20, meia hora certinho de oração, e depois um louvor e uma palavra. Né? Aos domingos de manhã, 9 horas, nós temos escola bíblica, totalmente bíblica. A Bíblia em si, estudamos a Bíblia, livro por livro, palavra por palavra, frase por frase, texto por texto, para entender a Bíblia. Curiosidade minha agora. Culto da família. Nesse aprendizado, para estudar a Bíblia, quanto tempo leva, pastor, para estudar a Bíblia toda? Luciano, para você pegar a Bíblia e ler dinamicamente, você lê a Bíblia em 60 horas. Ela não é um livro difícil de ler. Certo. Então, você assim, lê como livro. Vamos começar e vamos ler. Agora, o conceito os grandes mestres ensinam. Você quer entender um texto bíblico e o seu contexto, leia ele no mínimo 25 vezes. Pega um texto, pega lá o Pai Nosso. Certo. E leia, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Leia com pontuação, quarta vez. Quando você chegar das 20 vezes em diante, o texto é diferente para ti. Ele vai resplandecer diferente para você. Ele vai sobressaltar no teu entendimento. Porque daí você não é só um leitor, você passou a trazer para dentro de você aquilo que a palavra de Deus quer dizer para ti. Ô pastor, uma coisa que às vezes eu sempre converso com líderes religiosos, tudo em nome de Deus. Geralmente, todas as coisas ruins, tem muita gente que atribui a Deus, porque Deus quis assim. E as coisas boas em agradecimento. Deus não quer uma maldade que aconteça para alguma pessoa, não é verdade? Não, nunca então, quis. O ser humano às vezes usa de Deus, de Jesus, para acreditar tudo o que faz de errado e tudo o que faz de bom. Essas pessoas vão ser julgadas. Olha, deixa eu só trazer uma definição aqui a respeito de as pessoas dizem assim, se Deus é bom, por que coisas tão péssimas, tão ruins acontecem? Certo. Você pega o edifício mais bonito que tem aqui em Medianeira aí, né? O mais lindo, o mais se destaca aí. Ele tem um projetista, ele tem um arquiteto que fez aquele edifício. Mas se esse edifício começar a rachar a parede, criar telha de aranha, criar cachopa de vespeira lá na fachada, é culpa do projetista, do engenheiro? Não, é desleixo de quem cuida, né? O engenheiro fez certo, o arquiteto fez certo, no entanto o prédio está depedrado por falta de cuidado de quem é responsável. Certo. Então Deus não projetou ninguém, Deus não te projetou e não me projetou para mim estar num perrengue da vida, viver uma vida paupérrima e medíocre. Certo. No entanto, o desleixo espiritual da minha vida me leva a viver os desmantelos.
por eu não ter cuidado com a minha vida espiritual, coisas ruins começam a acontecer comigo, com a minha família, com os meus bens, mas não é culpa de Deus. Deus não me projetou para desgraça. Certo. Deus me projetou para a felicidade, a alegria e a prosperidade. No entanto, o meu relaxamento ético, moral, espiritual, em todo sentido, me joga numa beirada de estrada da vida, e aí eu culpo Deus, mas não é Deus. Deus foi o arquiteto e o engenheiro de um projeto excelente. Que legal, que legal. Pena que a gente tem pouco tempo, o senhor tem compromisso agora, né? Mas tem que voltar outras vezes, viu, pastor? Para encerrar, fica à vontade. Deixa eu falar uma coisa importante rapidinho. Claro. A ciência mostra um homem crescente. A ciência vai explicar que o homem, ele era mobile, o homo mobile, lá no princípio, o homo mobile. Depois ele melhorou um pouquinho, homo agile, começou a agir, né? Depois ela vem com o homo sapiens, o homem da sabedoria, inteligente. Sim. E hoje vive-se o homo new, o homem moderno. Isso é que a ciência mostra. A Bíblia inverte. A Bíblia mostra um ser humano começando vivendo 1000 anos, que vai na decadência descendo para 500, para 400, para 300, para 100, e hoje vive 70, e o que passar disso é enfado e canseira. A Bíblia mostra um ser humano como Adão, dando nome a todos os animais, ou seja, toda a fauna e toda a flora, o nome que tem foi Adão que deu. A Bíblia mostra um ser humano hoje que, se ele tiver 10 filhos, ele vai esquecer o nome de um. Ele desceu, ele caiu. Né? Então, é isso que Deus entra. Deus entra tentando recuperar o homem para que ele volte a ser aquele homem inicial. Né? A ciência mostra um homem crescendo, a Bíblia mostra um homem descendo. E Deus entra querendo fazer esse homem voltar àquele princípio do Éden. Não dando certo, ele tem um projeto: vou te levar para o paraíso de cima, porque no de baixo já foi. Tem que encerrar com salva de palmas. Venha mais vezes, pastor. Eu apareço. Venha mais vezes. Muito obrigado. Obrigado.